Olá pessoal, professor Edenilson, gravando para o curso técnico em segurança do trabalho, Colégio Estadual de Educação Profissional Dr. Brasílio Machado. É, Falando aí com o pessoal do segundo semestre do curso de segurança do trabalho, nós estamos falando sobre a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Então, nas nossas últimas aulas, nós falamos aí sobre é, a composição da CIPA, quais são a quantidade de membros e suplentes, né? A gente falou um pouco ali sobre o quadro 1, nós falamos sobre a atribuição de cada componente, é, discutimos aí quase toda a NR5, falamos sobre o mapa de risco, né? Agora nós vamos falar também de um processo, né, muito importante, né, ou mais importante da CIPA, que é o processo eleitoral. Tá? Então, o processo eleitoral da CIPA, gente, esse processo é importante nós estarmos atentos a ele porque eles têm muitos prazos. Tá? Então, você tem alguns prazos aí a seguir e assim, a gente não pode perder esses prazos. Tá? Por que, que a gente não pode perder esses prazos? Né? Vocês podem perguntar, professor, por que, que eu não posso perder esse prazo? Eu sou fiscalizado por alguém? Eu posso ser punido? Se a tua empresa ela for uma empresa que ela tem alguma certificação, a ISO 9001, ISO 14001 ou a ISO 45001, num processo de auditoria você toma aí uma não conformidade, né? Porque você não está atendendo a um requisito legal. Então olha só, olha o que diz aqui o item 5.38. Ah, outro detalhe também, pessoal, eu já deixei aqui separado para vocês a NR28, tá? Quem ainda não teve contato com a NR28, a NR28 ela fala sobre fiscalização e penalidades. Então, olha só, ela vai falar para nós aqui a fiscalização, tal, só um exemplo para vocês aqui, e até eu chegar aqui no quadro, ó. Então, ela fala que a multa, né, os valores das multas, então assim, quando você não cumpre um requisito em segurança do trabalho, você pode ser multado, tá? É, posso ser multado? Pode. Então aqui, ó, o valor da multa em UFIR, em segurança do trabalho, ali, em medicina do trabalho, você pode ser multado ali no valor de 6.304 UFIRs, ou se for em medicina do trabalho, 3.782. Mas olha só, isso, pessoal, depende do tamanho da empresa e também depende do grau de risco, tá? Então a gente falou ali das empresas com o grau de risco 1, 2, 3, 4, 5, né? Então a gente já vem falando aí sobre o grau de risco, a gente falou lá na NR4, a gente falou aqui sobre os graus de riscos, então tá aqui, ó, uma empresa, uma multa em segurança do trabalho, então aqui, ó, tem a infração I1, né, que seria infração grau de risco 1, grau de risco 2, grau de risco, opa, eu tava apontando aqui pro lugar errado, ó, grau de risco 1, grau de risco 2, grau de risco 3 e grau de risco 4. Então, uma empresa que tem aí, ó, a graduação, né, em multas, tá? Então, olha, o anexo A, ele vai falar para nós o quê? Fala ali sobre a graduação também de multas em reais, tá? Ah, como é que eu vou saber, né, os valores das multas? Então, ali, ó, tem os valores em reais, ó, por exemplo, em NR29, e as multas por normas regulamentadoras, tá? Então, deixa eu me esconder aqui. Opa, beleza. É, as multas por normas regulamentadoras aqui, ó. Então, se eu descumprir, ó, tô falando de NR5, tá? NR5. Aqui está a minha NR5. Qual era o item que a gente estava falando ali? O item 5.38. Ela diz assim aqui: compete ao empregador convocar eleições para escolha dos representantes dos empregados da CIPA num prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato em curso. Então eu tenho que solicitar, eu tenho que convocar os trabalhadores dessa empresa para se candidatarem, né, convocar para a eleição. Prazo mínimo de 60 dias. Ó, o item 5.38. Se eu não cumprir esse prazo e se eu, por exemplo, for lá e soltar
o meu edital de eleição da CIPA com um prazo aí de 45 dias. Então eu venho aqui na NR28 e vou olhar aqui, ó, item 5.38, tá? Item 5.38. Tá aqui, ó, o código, né? O código do item, tá? Que é o 20.50.854. Infração 2, certo? Então eu vou tomar uma infração 2. Eu venho aqui para minha tabelinha e vou verificar aqui, ó, infração 2. Se for mínimo, né? No mínimo, ó, eu posso tomar uma multa se eu tiver numa empresa que tenha 70 funcionários. Então, infração 2, eu vou tomar uma multa aqui, ó, de 1.065 a 1.208, tá? Pera aí, esse aqui não, esse aqui é em medicina do trabalho. Errou. Vamos lá. Aqui, ó. 1.766, pessoal. 1.776. Tá, esse aqui também tá em R29, né? Caramba. Tudo errado, né, professor? Não, vamos lá, vamos acertar. Como diz o Faustão aí, quem sabe faz ao vivo. Aqui, ó. Segurança do trabalho, agora sim. Infração 2. De 51 a 100 funcionários, ó. De 1.936 UFIRs a 2.200 UFIRs, tá? Quanto que vale uma UFIR? Então, eu tirei aqui uma base, né, do valor da UFIR, agora em 2020, e o valor da UFIR, deixa eu achar aqui, UFIR, deixa eu fazer o cálculo para vocês aqui certinho, para vocês já terem mais ou menos uma noção, tá? Então aqui, ó, o valor de uma UFIR, ela tá aqui entre R$ 3,55, tá? Então, R$ 3,55, se você calcular ali 3,55 vezes a infração 2 ali, né, que é 1.936 vezes 1.936, o FIRS, dá R$ 6.878,80, tá? Então, uma empresa ela pode tomar uma multa simplesmente por não cumprir aquele item 5.38. Então ela pode tomar uma multa de R$ 6.872,80 até 2.200 dá R$ 7.810, tá? Gente, isso é apenas num item, ó, item 5.38, ó, item 5.381A. Se, ó, a empresa estabelecerá mecanismo para comunicar o início do processo eleitoral ao sindicato da categoria. Então, se você não comunicar ao sindicato da categoria, vamos lá na NR28 e ver o 5.381A. 5.381, olha aqui, ó, é uma infração 1, tá? 5.381 é infração 1. Nós vamos lá na nossa tabela novamente e vamos olhar aqui, ó, infração 1, ó, de 964 a 1.004. Entenderam, pessoal, como é que funciona a NR28, tá? Então, assim, cada item da norma que você não cumprir, você pode ser autuado. Então, assim, todas as NRs, elas estão aqui, ó. Ó, NR4, NR3, NR5, ó lá, NR1, NR6, ó, NR7, NR9, NR8, 10, e vai-se embora, ó, 10 é o que mais tem, né? 10, 11, 12, então todos os itens das normas, então assim, uma linhazinha dessa norma aqui, ó, da NR5,
a empresa pode ser multada porque não chamou a eleição no prazo de 60 dias. Se ela não comunicou o sindicato, mais uma multa, tá? Aí, por exemplo, 539, também se for passível de multa, vai tomando multa. E assim ele vai montando. Quando vê o fiscal do trabalho, ele pode deixar ali, né, uma multinha ali de 50 mil, 100 mil reais numa empresa, né? Então isso varia, né, muito aí de fiscal para fiscal, varia muito, né, do dia, sei lá, varia de fiscal para fiscal, né? Então, para vocês verem a importância, gente, da gente conhecer a norma, tá? Então, aqui, ó, prazo máximo de convocação de eleições, 60 dias antes do término do mandato. Tem que comunicar o sindicato da categoria, tá? A empresa vai estabelecer o mecanismo. Pode ser via carta, pode ser via AR, né, aquelas cartas registradas, pode ser via e-mail. Então, a empresa vai definir, tá? Ah, pode mandar no WhatsApp, né? Não sei, acho que pode, né? Diz que a empresa vai definir qual vai ser o mecanismo, tá? Mas um e-mail, né, bem elaborado, né, já resolve. Então ali, ó, ele diz que o presidente e o vice-presidente da CIPA, ó, deverão constituir entre os membros, num prazo mínimo de 55 dias antes do término do mandato em curso, a comissão eleitoral. Então você convoca a eleição com 60 dias de antecedência. 55 dias antes você vai formar uma comissão eleitoral que vai dar andamento no processo da CIPA, tá? Nos estabelecimentos onde não houver CIPA, a comissão eleitoral será constituída pela empresa. Então, CIPA de primeira viagem, né? Então ele diz assim, ó, que o processo eleitoral também vai observar as seguintes condições. Olha só, tomem nota lá, isso é muito importante, tá? Como técnicos de segurança, vocês saberem essas informações. Divulgação em edital, em local de fácil acesso e visualização, tá, por todos, num prazo mínimo de 45 dias antes do término do mandato em curso, tá? Inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição será de 15 dias. Então, olha quanto tempo, né? Você começa com 60 dias, 55 dias antes, monta a comissão eleitoral, você faz o tempo para o pessoal se inscrever, ó, dá os 15 dias, aí você conta os prazos dos 45 dias ali, né, para divulgação antes do término, né? Então, eu faço assim, né? Eu como técnico de segurança, eu já fiz assim, se a minha eleição, por exemplo, a minha CIPA, ela ia vencer em 15 de junho, 15 de abril, ali pelo dia 10 de abril, por exemplo, eu já lançava o edital da eleição, né? E mandava lá, ó, estão abertas as inscrições para CIPA 2020-2021, né? Mando lá uma ficha de inscrição para que as pessoas possam se inscrever. Mandava um e-mail para o sindicato dizendo, olha, no período de 10 de abril, aí eu contava ali o quê? Os 15 dias do período de eleição, tá? Ele fala ali que você tem que deixar por 15 dias, no mínimo, né? Para o pessoal se inscrever. Olha ali, ó, o item B, ó. Inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para a inscrição será de 15 dias. Então não adianta você abrir a eleição num dia e fechar no outro, né? Tem empresas às vezes que acaba perdendo o prazo, abre a inscrição hoje e já fecha amanhã, né? Não, tem que seguir o prazo, gente. 15 dias no mínimo, deixar aberto o período de inscrição, tá? Então você pode deixar mais tempo, você pode deixar 20 dias, mas o mínimo é 15, não pode ser menos que 15, tá? Ó, liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independente dos setores locais de trabalho, com fornecimento de comprovante. Ó, aqui também é um outro detalhe importante. Perguntaram para mim uma vez, como técnico de segurança Edenilson, tem um rapaz aqui na empresa que ele tem 70 dias de empresa, né? E ele pode se inscrever para a CIPA? Ele quer se inscrever. E aí, o que vocês acham? Pode se inscrever ou não? Analisando, né, o item C do processo eleitoral, ele diz que é liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento. Ele não diz que se ele tem que ter
90 dias, se ele tem que ter 6 meses. Já ouvi, né, pessoas falando assim, não posso me inscrever para CIPA. Por quê? Porque não tenho 6 meses de empresa. Gente, em lugar nenhum tem na NR5, né, podem procurar. Se vocês acharem, me mostrem, né? E se alguém que tá vendo esse vídeo aí quiser comentar, quiser falar alguma coisa, olha, eu achei, eu vi, tem alguma lei, tem alguma coisa? Cara, eu não conheço nenhuma lei que diga que tem que ter um período mínimo, tá? A pessoa tem um período mínimo para se inscrever, porque você imagina, né? Eu já inscrevi pessoas com 60 dias de empresa, ela tinha 60 dias de empresa. Ela não é uma pessoa muito conhecida, ela se inscreve, mas é muito difícil a pessoa ganhar. Eu nunca vi, eu já inscrevi, eu acho que umas 3 vezes, né, nesses meus 10 anos aí atuando como técnico de segurança. Já aconteceu aí 3 ou 4 eleições, o funcionário com 60 dias, com 30 dias de empresa, ele fala assim, olha, eu quero me inscrever para a CIPA. Eu falo, cara, você pode se inscrever. Porque o item C ele diz que a liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento. Ele não diz se ele tem que ter um dia de empresa ou se ele tem que ter um ano de empresa. Tá? Então, pessoas com esse período, com esse período de 60 dias, ela não é tão conhecida assim na empresa, né? Então é difícil, eu nunca vi ganhar, tá? Pode ser que ganhe, né? Não estou dizendo que não vai ganhar, não vai dizer, não, vou escrever o cara porque eu sei que ele não vai ganhar, não. Mas ele não é tão popular, ele não é tão conhecido, ele ainda está conhecendo a empresa, os processos, né? Então, assim, eu nunca vi ninguém ganhar, né, para a eleição de CIPA com 60 dias de casa, tá? Liberdade de inscrição para todos com fornecimento de comprovante. Olha só que legal aqui também, ó. Por que que tem, por que que há muita discussão nessa questão aqui? Porque também o item dele diz que é garantia de emprego para todos os inscritos até a eleição. Então, a partir do momento que o funcionário ele se inscreve para concorrer à CIPA, ele tem estabilidade, ele não pode ser mandado embora sem justa causa, ele não pode ser mandado embora. Então, até que aconteça a eleição e que haja ali a contagem dos votos, esse trabalhador ele tem estabilidade, ele não pode ser dispensado. Então, é muito importante, né, o SESMIT, a Segurança do Trabalho, estar em contato ali com recursos humanos para poder saber, né, olha, quem tem estabilidade ou não, tá? Então, ali, ó, realização da eleição, ó, num prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato em curso, tá? 30 dias antes. Então, começa com 60 dias, 15 dias para inscrição, 45 dias antes do término do mandato é você divulgar as pessoas ali que estão inscritas, que vão concorrer à CIPA, e 30 dias antes do término realizar as eleições. Por que, gente, tem que seguir esse prazo aqui de 30 dias antes? Porque lembram que a gente já falou que na CIPA de primeiro mandato, eu vou treinar essa CIPA até 30 dias após o seu mandato. CIPAs já existentes, eu tenho que treinar eles antes da posse. Então, tá vendo como tudo faz sentido, né? Tudo interligado, nada é por acaso. Realização da eleição, ó, em dia normal de trabalho, respeitando os turnos, em horário que possibilite a participação da maioria dos empregados, tá? Então eu já trabalhei em empresas também que tinha turnos, né? Turno A, turno B, turno C. Então passava com a urna, né? Recolhendo votos do pessoal pela manhã, no turno da tarde, ia no turno da noite, né? Ou deixava com alguém a urna lacrada, com cadeado, tudo certinho, né? Outra coisa importante ali, ó, voto secreto, tá? Também não pode ser um voto aberto, né? Ele falar ali, o voto é secreto. Então ele tem ali o direito de escolher em quem ele vai votar. Apuração dos votos no horário normal de trabalho, com acompanhamento dos representantes dos empregadores e dos empregados, em número a ser definido pela comissão eleitoral, tá? Ó, também ele dá a faculdade aí de eleição por meio eletrônico. Eu já fiz eleição também por meio eletrônico, é bem legal, né? Tem alguns aplicativos, tem alguns sites aí, né? Posso citar para vocês aqui, não fazendo propaganda, mas já fazendo, tem o CIPA Online, né, que é muito bom, é bem transparente, o processo é bem legal, você vê a foto do trabalhador, é bem bacana mesmo, tá? E aqui, ó, e guarda pelo empregador de todos os documentos relativos à eleição por um período mínimo
de 5 anos, tá? Importante, ó, havendo a participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá organizar uma outra votação que ocorrerá num prazo máximo de 10 dias. Então, para a eleição ter validade, tem que ter 50% mais um. Empresa com 100 funcionários, no mínimo 51 votos, tá? Ó, denúncias sobre o processo eleitoral poderão ser protocolados no Ministério do Trabalho até 30 dias após a data da posse dos novos membros. Então, se alguém se sentiu lesado, ele pode ir lá protocolar no Ministério do Trabalho, pedir revisão. Aí compete ao Ministério do Trabalho conferir essas irregularidades, né? E determinar sua correção ou proceder à anulação quando for o caso. Mas se você fizer tudo transparente, tudo certinho, você não vai ter problema. Em caso de anulação, a empresa deverá convocar uma nova eleição em até 5 dias. Quando da anulação, antes da posse dos membros, ficará assegurada a prorrogação do mandato anterior, até que haja a complementação do processo eleitoral. Assumirão nas condições de membros titulares e suplentes os candidatos mais votados, né, em ordem decrescente. Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de empresa no estabelecimento. Então, também já passei por essa situação, gente. O colaborador teve 30 votos, duas pessoas tiveram 30 votos, e agora? Como é que eu vou fazer o critério de desempate? Critério de desempate, assumirá aquele que tiver maior tempo da empresa. Um tem 5 anos de empresa, o outro tem 3 anos, aquele que tem 5 anos vai assumir a cadeira na CIPA, né? Então, não pode ser de outra forma, tá? Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento. E os candidatos votados e não eleitos serão relacionados nas atas de eleição e apuração em ordem decrescente de votos, possibilitando a nomeação posterior em caso de vacância de suplente, tá? Então, caso alguém saia, né, alguém peça demissão, saia da empresa, você consegue puxar, né, se a tua CIPA, você eleger ali 4 pessoas, 2 titulares, 2 suplentes, o quinto colocado, por exemplo, se o último colocado lá, o quarto colocado, ele sair, você pode puxar quem está em quinto para assumir essa cadeira, tá? Então, por isso você tem que ter isso aí tudo inscrito aí na tua CIPA, ok, gente? Então, processo eleitoral, vocês viram aí que tem bastante detalhes, né? Vocês podem ler novamente esse trecho aqui da NR5. É bem importante vocês estarem atentos a esses prazos, não podem perder esses prazos, tá, gente? Esses prazos são importantíssimos e vocês viram ali que passivo de multa, tá? Então, se você descumprir esses itens aqui da NR5, você pode ser autuado conforme a NR28, ok, pessoal? Então, vou ficando por aqui, né? Deixo para vocês aí um grande abraço e até a próxima aula.